Então, hoje pode ser mais um daqueles dias que você queria saber se um dos equipamentos que está muito em alta, realmente ele funciona, realmente ele dá certo. Eu estou falando hoje, claro, do robô aspirador. E hoje eu trouxe um em conta, bem em conta mesmo, o preço dele é um dos mais baratos, mais em conta no mercado, para a gente exatamente testar, ver se ele funciona do jeito que você, de repente, pensa que ele funciona. Vamos ver se vale a pena mesmo gastar um dinheirinho aí em cima de um robô aspirador? Ou se será que isso é só perda de tempo e ele não vai te ajudar em nada nas tuas funções diárias? E hoje a gente trouxe para testar exatamente um Multilaser, um dos modelos mais simples da marca, mas também em compensação um dos que tem menos funções amplas, menos funções complexas, mas em compensação dos mais baratos do mercado, muito acessível a você também. E claro, obviamente a gente não podia se esquivar dessa obrigação e claro, deixamos um link aí para você direto nesse produto que a gente está falando, o robô aspirador da Multilaser. Agora, claro, se você está pensando em um aspirador mais complexo, tudo bem, a gente deixou uma sequência de aspiradores bem interessantes, dá uma olhadinha no link lá, tem uns com muito mais funções, muito mais complexos, agora, claro, também bem mais caro. Basicamente funciona assim, o aspirador, robô, quanto mais funções complexas ele tiver, obviamente mais caro vai ficando, porque isso normalmente está relacionado com o número de sensores e programação, ou capacidade de programação e armazenamento que a maquininha tem para você, seu amiguinho tem. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nesse rapaz, vamos ver alguns testes, vamos falar um pouco sobre o que a gente conseguiu verificar sobre o funcionamento dele. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha exatamente nessas funções. Uma das que a gente já comentou e já frisou aqui, que ele na verdade tem funções relativamente limitadas, né? Exatamente por causa do seu preço. Isso não quer dizer que ele seja completamente inútil de jeito nenhum, ele funciona com uma belezinha, uma maravilha, mas realmente comparado com outros modelos, e aí às vezes o pessoal pergunta por que alguns são R$ 1.800 e alguns são tão baratos. A diferença é essa, exatamente a quantidade de funções que ele tem de ampliação. A gente vai falar um pouquinho dessas funções, tá? Uma das funções interessantes que ele tem é exatamente a capacidade de reconhecer um obstáculo. Os sensores que ele apresenta à frente e abaixo, ele consegue exatamente detectar um obstáculo e ele sempre normalmente faz isso com pequena batida, né? Não é uma batida de arrebentar o coitado, despedaçar todinho, mas é quase um clique, né, que ele dá nos obstáculos e com isso ele consegue fazer o contorno. Ele vira para a direita e continua o serviço dele tranquilamente. Uma função que talvez você possa sentir falta, que existe em outros modelos, e é exatamente pelo fato de este modelo não ter essa função e se tornar bem mais barato, é a capacidade de fazer um mapeamento do ciclo completo. Ele não consegue mapear toda a sala, né? Alguns modelos bem mais caros consegue fazer isso. Eu vou deixar um link embaixo para esses modelos se você tiver interesse. Ele não consegue mapear toda a sala e aí passar adiante para fazer todo o serviço da sala inteira. Ele, na verdade, ele vai trabalhando sem um mapeamento mesmo. Ele vai para frente, vai varrendo, vai aspirando, vai sugando, ele vai fazendo a limpeza, mas sem fazer um mapeamento, sem ter uma visão total do ambiente. Por isso, exatamente, o valor dele é bem mais em conta. Uma outra coisa interessante que ele tem, muito legal, não deixou de ter, mesmo sendo um modelo mais barato, é o sensor de distância anti-queda. Ele consegue detectar quando exatamente aparece algum obstáculo onde vai haver uma queda. Inclusive esse sensor anti-queda ele tem regulagem para você calibrar exatamente o nível de sensibilidade que ele precisa exatamente para evitar essas quedas. Então ele, quando percebe que está à beira de um abismo, à beira de uma queda fatal que pode danificá-lo, ele dá a meia volta e sai dali. Ele basicamente tem 3 padrões de trabalho: um em linha reta, um é que ele faz espiral e um é que ele vai para o canto das paredes, onde ele fica ali varrendo o cantinho da parede até tirar todo o pó que tem naquela região. O único problema é que essas funções elas são automáticas. Você, por exemplo, não tem como colocar ele em determinada parte da sala e ligar uma dessas funções para que ele fique só ali em linha reta, por exemplo, trabalhando, ou espiral ou de canto. Ele vai repetindo essas funções automaticamente sem que você tenha um controle, um botão ou um aplicativo que tenha controle sobre como ele vai fazer isso. Então, a desvantagem que pode acontecer dele acabar não passando em determinada área, né? Importante também que quando você estiver trabalhando com seu robozinho, seu coleguinha aí que está dando uma força para você, deixando os seus ambientes um pouco mais limpos, é que você tem que preparar o caminho para ele, até porque ele não é um Power Ranger, né? Vermelhinho aí, mas não é um Power Ranger não. Então não deixe fios, não deixe coisas que ele pode dificultar o trabalho dele embaixo de cadeiras com as pernas meio
meio com pouco espaço para ele passar, pode dificultar o trabalho dele, né? Então fios, roupas, essas coisas obviamente ele não vai conseguir limpar. Então antes de começar o trabalho do rapaz, pode deixar ele trabalhando um pouquinho. Aí pode deixar ele trabalhando sozinho, sair, vou comprar um pão, pode, sem problema nenhum, ele consegue se virar de boa, ele consegue ficar lá trabalhando enquanto você vai resolver alguma coisa sem muito problema. Mas lembre-se que a bateria dele não é eterna, tá? Ele precisa ser recarregado, e para recarregar, isso é um pequeno defeito que eu achei, mas ele leva umas 4 horas para carregar. E normalmente a bateria dura cerca de 3 horas mais ou menos de funcionamento. Uma coisa muito legal que ele não tem, que a princípio pode ser legal, que barateia demais, é que ele não tem base carregadora. Isso economiza demais o preço. Ele usa uma fonte simplesinha mesmo para carregar sem problema nenhum, uma fonte comum. Isso faz o preço despencar. E ele carrega do mesmo jeito dos modelos que tem essa base carregadora, que pode acreditar, aquela basezinha que ele vai, depois termina o serviço, ele vai lá para a base ficar carregando, ele com certeza economiza um valor gigantesco no preço desse dispositivo. Bom, basicamente as formas que ele tem, que ele apresenta de limpar são 3. Ele tem o aspirador, que tem inclusive uma boa sucção, bem razoável. Tem as escovinhas e um pano que é colocado embaixo dele, que faz para tirar aquela poeirazinha mais fina, né? Então assim ele trabalha dessas 3 formas. Inclusive, sinceramente, a sucção dele até é razoável. O único problema da parte do aspirador é que o reservatório não é tão grande. Então não demora muito a você precisar abrir o reservatório para fazer aquela limpezinha, tirar aquilo ali tudo de dentro para ele continuar os trabalhos dele, tá? Mas era um pequeno robô aspirador, não é isso? Uma pergunta que se faz normalmente é: ele serve para limpezas pesadas? Não, ele não serve para limpeza pesada. Isso não vai lhe eximir de ter que fazer, mas você deu uma estrada, aquela faxinazinha completa, total, onde vai tudo que é lugar, né? Isso aí você precisa fazer, mas ele ajuda muito a conservar a limpeza dos ambientes, isso facilita demais para que você tenha um ambiente um pouco mais tranquilo, menos na necessidade de passar aquela vassourinha todo dia, né? Uma das coisas que o pessoal reclama, como a gente já falou, é a falta de ciclos mais complexos, mais funções, reservatórios maiores. Mas, como eu falei para vocês, existe, obviamente, alguns modelos que apresentam ciclos mais complexos, mais funções, reservatórios maiores, mas, claro, você vai ter que desembolsar um bom dinheiro a mais nisso aí. Eu vou deixar o link de qualquer forma, pode ser algo que lhe interesse. De repente você é um pouco mais abastado, seus bolsos estão aí um pouco mais tranquilos, e você pode investir um pouco melhor em mais funções e em reservatórios maiores, ciclos mais complexos, ok? Bom, então ele pode te dar uma ajuda muito forte em casa, claro, com certeza, sem sombra de dúvida. Agora ele vai ser aquela máquina que vai poder fazer você dispensar aquela velha faxina pesada, grande? De jeito nenhum. Ele não vai conseguir fazer isso, até porque ele não tem capacidade para esse tipo de faxina pesada, mas que ele é uma mão na roda, sem sombra de dúvida, amigo, isso é. Aquela poeirinha chata, aqueles cabelos jogados por aí, aqueles papéis espalhados, ele vai resolver isso aí para você, que é uma beleza, uma maravilha. Não esquece, deixamos o link aí para ele, para você dar uma olhadinha. Inclusive deixei mais de um link aí, na verdade, para você verificar o que interessa mais. De repente pode ser até outra marca, outro produto, outro modelo que interesse mais. Deixamos ele sim, e deixamos também uma gama de outras opções para que você tenha um leque mais aberto para poder escolher o que mais pode lhe convir. Beleza? Um abraço grande, a gente se vê por aí testando mais uma coisa bacana para você aqui no Dinastia Empório. Grande abraço!